Olá, tudo bem? Deus transforma lágrimas em alegria. Que bom, estamos juntos mais uma vez. E hoje nós vamos refletir sobre um tema especial: as noites escuras da vida. Queridos, a Escritura Sagrada, ela revela fatos surpreendentes. E eu quero refletir com você sobre um relato da Escritura Sagrada que fala sobre um homem que foi jogado em uma cova dos leões, aquelas feras famintas, e ele estava lá e passou toda a noite junto com aquelas feras. E pela manhã, aquele homem estava intacto. E aquele homem verdadeiramente foi visitado pelo anjo do Senhor. Essa é a história do Daniel. Talvez você já tenha ouvido falar a respeito de Daniel. E a respeito desta vida, a respeito desse homem, que eu quero verdadeiramente refletir com você hoje, no século 21. Entendendo que o nosso Deus é especialista em fazer o impossível. Porque na verdade foi realizado um milagre, foi realizado o impossível na vida daquele homem. E onde o Senhor se faz presente, Ele mostra verdadeiramente o seu poder. Hoje nós precisamos refletir de tantos relatos que a Bíblia Sagrada traz para nós lá de um passado tão distante nosso, e podemos entender que o nosso Deus continua o mesmo. Os milagres acontecem na vida daqueles que confiam incondicionalmente no Senhor. Aquele dia verdadeiramente era um dia não menos importante do que todos os dias. E hoje, claro, quando nós passamos a refletir na nossa vida, nós entendemos que cada dia que nós vivemos é menos um dia que nós vivemos, na verdade. Não é verdade? Então nós precisamos refletir que todos os dias nós precisamos viver de uma maneira plena. Por isso que as noites escuras da vida, elas são verdadeiramente suportáveis por nós, porque nós vamos viver na esperança que temos um Deus que sempre vai estar conosco nas noites escuras e longas da vida. A maioria das vezes nós esquecemos que o nosso Deus não dorme. A maioria das vezes nós esquecemos que o nosso Deus não se cansa. A maioria das vezes esquecemos do poder do nosso Deus. Por isso o nosso coração precisa estar alinhado com a verdade, com a realidade de Deus. Sim, porque muitas vezes a gente só reflete sobre Deus lá no passado, com os relatos que a Bíblia Sagrada traz para nós. E não passamos a perceber que o nosso Deus é eterno. Ele é o Deus de todas as gerações. Aleluia! Por isso, eu quero que você, neste momento você possa refletir que todas as noites escuras da vida, ela traz um novo amanhecer. Ela traz um renovo. Ela traz uma novidade de vida. Essa é a verdade. Então nós passamos muitas vezes por situações preocupantes que traz o significado de uma noite escura, mas entendendo que nós vamos enxergar segundo a perspectiva do nosso bondoso Deus. Foi isso que aconteceu com Daniel lá no passado. Ele foi jogado na cova dos leões, mas aquela noite tão longa, tão escura, mas para ele passou na perspectiva de Deus, esperando em Deus, e ele foi visitado pelo anjo do Senhor. E eu quero que você, neste momento, tenha esta convicção, que Deus está presente em cada momento da nossa vida. O Deus que livrou o Daniel da cova dos leões é o mesmo Deus que nos livra dos problemas que muitas vezes nos alcança hoje, no século 21. Na verdade, nós não vamos enfrentar os leões, mas nós vamos enfrentar os problemas que para nós é como se fossem os leões que querem nos devorar. Não é verdade? Então, em nome do Senhor Jesus,
Esse relato nos ensina que a paz concedida por Deus nos faz dormir sossegado. E Deus quer isso de nós. Não estejais ansiosos por coisa alguma. A palavra dele nos diz para nós. Devemos estar sossegados, esperando nele. Hoje, no século 21, nós temos um adversário temendo, o diabo, o nosso, não é inimigo, mas o nosso Deus é aquele que nos livra de todas as feras possíveis. Portanto, que o seu coração esteja voltado para uma verdade. O nosso Deus é eterno e Ele é Deus de geração a geração. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar com você e por você neste momento. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Ó Senhor, Tu continuas o mesmo. O Teu poder continua, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso e Tu és o Deus de eternidade a eternidade. Por isso, meu Deus, como Tu livraste o Teu servo Daniel da cova dos leões, que Tu sejas conosco nas nossas lutas diárias e assim descansamos em Ti, confiando em Ti. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus vos abençoe.